Tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de processos patológicos. Hoje vamos ver distúrbios do crescimento e desenvolvimento das células. Nossa aula foi dividida em duas partes para relaxar um pouco, dar um descanso entre as duas partes, não é isso? É o mesmo assunto dividido em duas partes, ok? Estudo das alterações celulares ou distúrbio do crescimento e desenvolvimento das células, não é isso? Quando a gente aborda sobre o desenvolvimento de um indivíduo, imediatamente deve-se pensar nos processos de crescimento e diferenciação celular, não é isso? Que são elementos essenciais para a dinâmica da formação do ser humano, dos tecidos de forma em geral, né? Através da mudança quantitativa, ou seja, o crescimento, através da reprodução das células, divisão celular, e qualitativa, ou seja, a diferenciação dessas células em células especializadas, obtém-se as variantes de forma e de funções teciduais. Não é isso? Então, aqui tem um resumo, um quadro mostrando a reprodução, um processo da fecundação do óvulo, espermatozoide, formando um ovo, e esse ovo, a partir desse momento, inicia-se a reprodução, inicia-se a diferenciação, o processo de divisão celular ou seja, ainda indiferenciadas, aqui é totipotente, com todo esse poder de diferenciação, e aqui as células já diferenciadas, ou seja, a partir de uma fecundação originou o ovo zigoto, e a partir dessas células indiferenciadas ainda surgiu o processo de diferenciação em células especializadas, assim como as células do tecido conjuntivo, células ósseas, células musculares, células da pele, nervosas, células da glândula, hemácias e glóbulos brancos, assim como as outras células do tecido sanguíneo. Estes podem ser divididos, ou seja, esses distúrbios do desenvolvimento e crescimento podem ser divididos em distúrbios congênitos ou distúrbios adquiridos. A diferença entre distúrbios congênitos ou distúrbios adquiridos. Os distúrbios congênitos estão presentes ao nascimento. Especificamente para os distúrbios congênitos, existe uma disciplina que se dedica somente a ele, denominada teratologia. A teratologia é o estudo das propriedades teratogênicas, distúrbios congênitos também, né? E os distúrbios adquiridos desenvolvem-se após o nascimento, durante o processo de renovação das populações celulares. Claro, você notou que a teratologia é o estudo quando há um problema congênito derivado de distúrbios congênitos. E os adquiridos é após o nascimento, não é isso? Então, há um processo de renovação das populações celulares, a qual também envolve morte e multiplicação e diferenciação desse tecido, dessas células. Então, o que podemos dizer que seja a embriologia e teratologia? São duas ciências que estão diretamente ligadas, não é isso? Através dos distúrbios congênitos que são originados dentro da embriologia, né? Então, a teratologia deriva de teratos, que é monstro, e logos, que é o estudo de processos de monstruosidades, de alterações que aconteçam durante a fase embrionária, né? Consiste no estudo das malformações congênitas, ou seja, as anomalias de desenvolvimento que provocam alterações morfológicas presentes ao nascimento, né? Teratologia é o estudo das distogenias, que são anomalias, defeitos e malformações congênitas que possam acontecer durante a gestação, durante a gravidez, durante o processo de desenvolvimento embrionário, né? Entre esses processos, podemos destacar os hemitérios, que são pequenos defeitos orgânicos, as alterações do desenvolvimento, como a agenesia, que é a ausência de desenvolvimento de algum órgão ou alguma parte de algum órgão, fissuras,
Ocorrências extranumerárias, ou seja, acima do número normal, né? Isso, por exemplo, 3 órgãos, 2 testículos nascem 3, né? Isso, 2 rins, nasce mais 1, né? Isso, extranumerária. Persistência de estruturas fetais como, por exemplo, úraco, forame oval, canal tireogrosso. O úraco é um cordão fibroso que liga a bexiga ao umbigo, que é um ligamento existente durante a fase embrionária. Então, quando há uma persistência da estrutura fetal, ela pode causar algum dano. O forame oval é assim como o canal tireogrosso. Esse canal tireogrosso, existe esse canal que é uma ligação entre a tireoide e o forame cego da língua, isso durante a fase embrionária. Então, essa persistência pode causar algum dano. Então, o correto é esses canais, esse forame e esse úraco fecharem, mas eles podem acontecer de alguma forma de persistirem, não é isso? Fusão de caracteres sexuais, como o hermafroditismo, que é o Freemartin. O Freemartin é, no caso, uma fêmea infértil com comportamento masculino, ou seja, os ovários não funcionam exatamente por isso, por acontecer essa fusão de caracteres sexuais, designada de hermafroditismo, não é isso? Outra coisa que pode acontecer, deslocamento de órgãos ou tecidos, como distopias, hemartias e coristias. As distopias, por exemplo, é uma localização anormal de um órgão que deve ser localizado, desenvolvido em algum local, e ele nasce de um local bem diferente, ou então abaixo da simetria, assim como acontece com o rim. O rim, por exemplo, tem que ser de forma simétrica, um praticamente ao lado do outro. Quando um nasce, desenvolve numa posição completamente diferente, nós podemos dizer que isso é uma distopia, né? Aqui são alguns exemplos de distúrbios do crescimento. No caso aqui, nós observamos ausência de, como a gente pode chamar de micrognatia, né, que é uma deformação, uma agnatia, que é desculpa aí, não é bem isso. Isso aqui é uma ausência dos membros, não é isso? Ou redução do tamanho desses membros, certo? Nós somos aqui outra malformação, certo? E aqui uma ausência de encéfalo, uma acefalia ou diminuição do encéfalo, né? Aqui são formas teratogênicas que observaram no desenvolvimento fetal, que são exatamente esses monstros, né? A gente pode chamar de monstros, que são duplos, inteiramente separados. A gente pode dizer que são assimetria ou amorfo. Pode ser também únicos, com anencefalia, acrania, ciclopia ou cistossomos reflexos. A anencefalia é exatamente a diminuição da quantidade de encéfalo, como mostra essa figura aqui. Essa, a gente pode dizer aqui como fosse uma ciclopia. Acrania, ausência de crânio, e ciclopia é quando apresenta apenas um olho. Há uma fusão desses dois órgãos, não é isso? E o cistossomo reflexo, que poderia ser o cistossomo reflexo, é uma anomalia congênita fatal. Acontece mais em animais, como os ruminantes, que é como se fosse uma dobradura na coluna, uma dorsoflexão, né? Duplos com duplicidade, anterior, posterior ou quase completa. Nós podemos chamar isso aqui de pagos. Existe aqui o duplo anterior, existe duplo posterior, que é quando nasce uma face virada para trás e outra virada para frente. Aqui também é duplo lateral, né? Isso, duplo aqui, olha, uma parte inferior, outra na parte superior. Aqui é uma ciclopia e uma acefalia. Nós somos a ciclopia, como eu falei, que é a presença de apenas um olho, e a acefalia ou anencefalia, certo?
Outras alterações de desenvolvimento constituem modificações da forma original devido a algum desequilíbrio durante a ação do binômio crescimento-diferenciação. Ou seja, a ação interrompida desse crescimento-diferenciação pode gerar uma alteração em um grupo de células ou no órgão inteiro ou até no indivíduo como um todo. Ou seja, esse desequilíbrio durante essa ação de diferenciação pode gerar transtornos irreversíveis. E dependendo do grau de acometimento do grupo celular afetado, essas alterações de desenvolvimento adquirem particularidades morfológicas, as quais recebem nomenclaturas como agenesia, aplasia, hipoplasia, atresia e ectopia, entre outras nomenclaturas, mas essas são as mais destacadas entre elas, né? Pronto, a agenesia. A agenesia é exatamente a ausência de iniciação do desenvolvimento. De uma forma mais grandiosa, um conceito mais macro, eu posso dizer, é uma ausência total do órgão ou parte dele. A observação ela pode ser letal quando o órgão afetado é único e essencial à vida, como o cérebro, o coração, não é isso? Em alguma parte, o fígado também, quer dizer, muitos desses órgãos são essenciais à nossa vida. Os rins são essenciais à nossa vida, né? E alguns exemplos podemos citar a anencefalia, a acrania, a agnatia, que é a ausência congênita de parte da mandíbula, não é isso? A mononefrose, que é a ausência de um rim, de um conjunto de néfrons, não é isso? Ciclopia, que é a ausência de um órgão, ou seja, um olho, fica só um apenas. E a amelia, ou seja, sem perna ou sem braços, ou ausência total de pernas e braços. A gente pode chamar de amelia também, né? Aqui mostramos aqui a anencefalia, certo? Aqui como eu falei, a mononefrose, ou seja, a presença de apenas o rim, certo? Aqui a anencefalia, certo? Vocês estão compreendendo aqui o que é que seja a agenesia, certo? A ausência de formação significa aplasia. Aplasia macro, ou seja, só rudimentos do órgão ou tecido. Iniciou-se o desenvolvimento, porém foi interrompido precocemente. É letal quando o órgão afetado é o único e essencial, como por exemplo a microcefalia, a redução no encéfalo desse indivíduo, não é isso? Mostrando aqui a microcefalia, certo? Outra é a hipoplasia. Vocês lembram que no começo da nossa aula, quando nós falamos dos objetivos de estudar a patologia, os processos patológicos, nós vimos várias situações dessas, como hipoplasia, metaplasia, aplasia, que mais? Displasia, hipertrofia, hipotrofia e hiperplasia, e vários outros várias outras situações que nós vimos esses conceitos, não é isso? Então a hipoplasia, podemos dizer que seja deficiência na formação, ou seja, ausência na quantidade de células. Então essa é uma parte numerária, isso aí, uma diminuição do número de células com um órgão, tornando esse órgão menor e, consequentemente, sua função reduzida, né? Como é que inicia-se isso aí? Como é que se desenvolve esse órgão? Iniciou-se o desenvolvimento, porém não foi completado esse desenvolvimento, não foi finalizado. Então, a consequência é uma hipoplasia. A hipoplasia difere da hipotrofia. Não confunda hipoplasia com hipotrofia. Trofia é diminuição do tamanho e plasia, diminuição do número de células formadoras desse órgão, não é isso? Então, difere da hipotrofia por não ter atingido o desenvolvimento completo. Fisiologicamente, representa menor gravidade que a agenesia e a aplasia. Por quê? Tem uma grande importância clínica e zootécnica quando afeta órgãos da reprodução em animais domésticos, mas vamos voltar porque eu digo que não tem
tanta gravidade assim, porque o órgão vai continuar trabalhando, só que em menor, com uma menor potência, com uma menor demanda, porque o órgão está completo, só que em pequena quantidade. Ele está desenvolvido, só que trabalha com uma carga bem menor, certo? E alguns exemplos que eu posso dizer é a micrognatia. A micrognatia é a deformação na parte inferior da mandíbula. Hipoplasia renal, como vocês estão vendo, é a diminuição no tamanho de um rim. Hipoplasia cerebelar, testicular e ovariana também. Vocês observam aqui a hipoplasia cerebelar, que é um cerebelo do tamanho normal, e aqui a hipoplasia cerebelar, desenvolvimento bastante pequeno, né? Aqui o rim normal e um rim hipoplásico, ou seja, um desenvolvimento em pequena quantidade de número, com relação ao número das células que desenvolveram esse órgão, né? Atresia é outra alteração, é outro distúrbio do crescimento, que é uma ausência de perfuração. No conceito macro, podemos dizer que a estrutura se forma, porém não apresenta luz, não apresenta abertura nesse orifício. Só ocorrem órgãos tubulares e orifícios naturais. Por exemplo, atresia renal, anal, ausência de perfuração, de abertura. Atresia esofágica, atresia do aqueduto de Sylvius. O aqueduto de Sylvius é um ducto que permite a passagem do líquido céfalo-raquidiano através do mesencéfalo. Tem que ter essa abertura para o líquido céfalo-raquidiano atravessar o mesencéfalo e chegar em toda a região do sistema nervoso central, não é isso? Se não há essa comunicação, com certeza vai haver algum problema, ou seja, já está havendo algum problema, que são exatamente esses distúrbios do desenvolvimento dessas células, distúrbio do crescimento dessas células, né? Hidrocefalia interna, isso acontece mais esse aqueduto de Sylvius, né? Isso é uma consequência da hidrocefalia interna. Mostramos aqui a atresia esofágica, nós sabemos aqui, olha, o esôfago, e uma redução ou ausência dessa abertura aqui, né? Outra coisa, a atresia pulmonar e septo intraventricular íntegro. Nós observamos aqui um coração normal, mostrando aqui a válvula aberta aqui, e aqui não tem abertura, é uma atresia da válvula pulmonar aqui, que leva sangue para o pulmão, então não tem abertura, então o sangue que entra aqui retorna, então não vai haver uma oxigenação desse sangue. Tá vendo aqui a diferença? Aqui a abertura e aqui não tem abertura. Está acontecendo aqui uma atresia pulmonar cardíaca, né? Outro distúrbio é a presença de fendas, que são abertura devido à fusão de estruturas embrionárias por atraso ou parada no desenvolvimento embrionário no sistema correspondente à formação da estrutura. Por exemplo, queilósquise. O que é queilósquise? A gente chama isso aí de fenda palatina, não é isso? A gente pode chamar de lábio leporino, a palatósquise. E o cistossomos reflexo, também, que já foi citado para vocês, também faz parte desse distúrbio do crescimento, certo? Mostramos aqui o lábio leporino, que é o queilósquise, e aqui é o palatósquise. Isso que é o palatósquise e o queilósquise, certo? O queilósquise e o palatósquise, que são distúrbios do crescimento, que também são acometidos durante essa fase embrionária e pode persistir, né? Dilatações sacoliformes de órgãos tubulares ocos são exatamente os divertículos, né? Que são alterações
que acontece também, mais conhecido classicamente como divertículo de Meckel, que é remanescente do canal onculomesentérico no final do ilho. É semelhante aos aneurismas, né? Isso que são dilatações sacoliformes ou não de vasos. Os neurismas acontecem da mesma forma, só que aqui os divertículos, as diverticuloses ou diverticulites, acontecem exatamente no intestino. Está aqui a presença desses sacos, dessas dilatações ou protusões externas aqui, podemos dizer que são as diverticuloses. E aqui as diverticulites, quando acontece o acúmulo ou colonização por bactérias, certo? Ou sangramentos, então nós chamamos isso aqui de diverticulite, são inflamações ou infecções que acometem os divertículos, não é isso? Duplicação ou ocorrência extranumerária. Ocorrência em dobro ou em número superior ao normal de qualquer estrutura. Por exemplo, dicefalia, 2 encéfalos. Diprosopia, coração supranumerário. Poliotia, poliomelia, polidactilia, polimastia, politelia, quer dizer, tudo que for em dobro, nós estamos dizendo que está ocorrendo uma evolução, um desenvolvimento extranumerário de algum órgão ou alguma parte ou estrutura do corpo, certo? Aqui, por exemplo, mostramos aqui para vocês, para encerrar a nossa primeira parte, isso aqui nós chamamos a dicefalia, 2 cabeças, não é isso? 2 encéfalos, 2 cabeças. Então, isso aqui é um distúrbio do crescimento e desenvolvimento dessas células, representada por essa figura pela dicefalia, certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento. Estamos a dispor para questões e observações. Ok? Então, até o próximo encontro.